patrono da casa, Leon Denis, desencarnou em 12 de abril de 1937. Nós acreditamos que nada ocorre por acaso e que, antes que as coisas se materializem, a espiritualidade cuida, orienta, intui e encaminha. Foi o que ocorreu com este grande fato, e a espiritualidade cuidou para que tudo acontecesse de acordo com as necessidades e missões dadas a cada um. De acordo com palavras do Sr. Inácio Ferrara, na história da fundação da ABELD, um livreto escrito por ele, um grupo de pessoas se reuniam semanalmente para estudos da doutrina na Associação Beneficente de Estudos Espíritas Dr. Bezerra de Menezes, que, na época, estava situada na rua Jean Antonin Bata, em Piracaia. Em determinado momento, verificando que havia grande número de pessoas carentes e que havia necessidade de socorro espiritual no bairro de Canedos, essas pessoas deliberaram fundar aqui uma casa espírita. Havia, sob os cuidados do Sr. Luiz Carlos Gomes Hidalgo, um terreno de responsabilidade do Estado e sob a administração da Prefeitura de Piracaia. Terreno este que era parte do antigo leito da Estrada de Ferro Bragantina, onde funcionava uma madeireira de propriedade do Sr. Luiz Carlos. A madeireira Pedra Grande, já inativa e que teve a permissão de uso para a construção transferida para a nova Casa Espírita, terreno este cedido por tempo indeterminado. A primeira reunião que tratou da fundação foi feita no dia 15 de abril de 1994, data considerada da fundação da ABELD, na casa da senhora Isis Sinelli, bairros Aires. E, além desta, estavam presentes as seguintes pessoas: Nilda Januzzi Ficheira, Suzete Americano Forghieri, Inácio Ferrara, Vair Pazito, Aparecida Gloser Pazito, Luiz Carlos Gomes Hidalgo, Deise Aparecida Gomes Hidalgo, Maria de Fátima Pinheiro Grossi, Carlos Maio, Maria Tereza Herdade Domingos de Oliveira e Maria José Frutuoso. Nilda Januzzi presidiu a reunião, então secretariada pela senhora Isis, iniciando-se com uma oração de fortalecimento e agradecimento. Foi a senhora Nilda quem sugeriu o nome da casa, prontamente aceito por todos os presentes, iniciando-se, nesta data, também os trâmites administrativos para a sua consecução, inclusive um estatuto. A primeira diretoria foi constituída por Nilda Januzzi Ficheira, presidente, Inácio Ferrara, vice-presidente, Isis Sinelli Bairros Aires, secretária-geral, Suzete Americano Forghieri, secretária auxiliar, Maria de Fátima Pinheiro Grossi, tesoureira-geral, Vair Pazito, tesoureiro auxiliar, o Conselho Fiscal, Luiz Carlos Gomes Hidalgo, Deise Aparecida Gomes Hidalgo e Carlos Maio. Em 28 de abril de 1994, após a limpeza do terreno, decidiu-se pela construção do salão de reuniões e o Sr. Vair ficou responsável pela supervisão das obras. Faltava o dinheiro para a construção. Foi feita uma rifa de uma TV e um rádio-relógio, gerando verbas para o início dos trabalhos. Nesta ocasião, a primeira baixa, o Sr. Carlos Maio teve que se mudar de cidade. Em 26 de maio de 1994, a senhora Isis, por problemas de ordem particular, demitiu-se da Secretaria-Geral, sendo empossado em seu lugar o Sr. Carlos Humberto Amati. Enquanto a sede não ficasse pronta, as reuniões se realizaram na casa do Sr. Vair e de Dona Aparecida, de tantas e boas lembranças. E nós acreditamos que ela, a Dona Aparecida, continua ajudando a ABELD
de onde estiver. Todos os diretores passaram a se empenhar na confecção e vendas de pratos prontos, como lasanhas e feijoadas, o que ajudou a angariar fundos para a construção da primeira fase das obras, que nunca pararam de ocorrer até hoje, estando nos planos da atual administração a ampliação das instalações para melhor servir. No dia 13 de outubro de 1994, o salão, ainda em conclusão, teve a primeira reunião de diretoria e, a partir de então, todo o trabalho na casa passou a ser realizado aqui. As primeiras poltronas foram doadas pela Casa Espírita André Luiz de Piracaia. Os azulejos e a mesa de reuniões foram doados pela senhora Nilda Januzzi. O senhor Carlos Humberto Amati conseguiu doações para a concretização da parte hidráulica, cerca do terreno, lambris e material elétrico, com as firmas Madeireira Alonso e Empresa Eletron. A pintura foi feita em mutirão. Todos punham mãos à obra. No dia 4 de março de 1995, foi inaugurada a sede da ABELD. Era necessário e é cumprir uma longa caminhada, porque administrar e cuidar de uma casa espírita exige muito trabalho, perseverança, paciência, fé, abnegação e muito amor a Deus e ao próximo. Muitos fundadores permanecem até hoje. Outros colaboradores foram se somando, seguindo os planos previamente elaborados pelos mentores espirituais. Muitos companheiros ficaram pelo caminho, desencarnaram ou seguiram outros rumos. Estava combinado e escrito que não haveria personalismos e a obra deveria seguir, contando sempre com todos os que se dispusessem e dispõem a servi-lo. A construção das instalações da ABELD demonstra a luta, o sacrifício e a boa vontade de todos os que fundaram essa instituição. Era preciso consertar o pneu com o carro andando. Tudo foi muito difícil, mas para quem tem vontade e amor no coração, tudo pode alcançar. E o Mestre Maior nos designou mentores e orientadores espirituais maravilhosos, que guiaram as mãos dos artífices que tornaram possível toda a obra que hoje podemos ver. A ABELD está de pé através das paredes do templo e da força espiritual de todos os que a ajudaram a construir, guiados pelas mãos divinas. Há e tem sempre que haver novos projetos, mas não podemos perder de vista as raízes, que, como toda árvore de boa cepa, é quem a sustenta. Nada parou, tudo se resolveu, nem mesmo a pandemia fez a ABELD parar. Os colaboradores foram muitos e em todos os tempos de existência da casa. Os que já foram para a pátria espiritual, os que por aqui passaram pouco tempo, os que estão desde o princípio e os que chegaram depois. Todos deram a sua contribuição. Os que preferem que todos saibam e os que preferem servir no silêncio. Abrir a porta, fazer a limpeza, cozinhar, distribuir cestas básicas ou alimentos feitos para as festas. Os colaboradores do bazar, os que fazem as colchas de retalhos ou o artesanato que gera a renda e o custeio da casa. Os palestrantes do dia a dia. Os que parecem mais sisudos, outros mais alegres. Muitos estão nestas fotos, outros não. Sintam-se todos representados através destas muitas fotos
que passam pelos nossos olhos nesse instante. A homenagem da casa a todos eles. As mãos que ajudam são as mesmas que oram. Quando se diz que santo da casa não faz milagres, podemos afirmar que aqui todos têm valor. Talvez alguns esperassem agradecimento, mas a caridade se faz em silêncio e em nenhum momento devemos esperar nenhuma compensação que a satisfação de servir e de ter a consciência tranquila por se dispor a dedicar-se no que for necessário para ajudar, seguindo os preceitos de nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ver. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos orienta que devemos fazer a caridade e seguir o nosso caminho. Os voluntários, também colaboradores, fizeram acontecer coisas boas, como o tratamento dentário, sobretudo com o Dr. Valabonso, o corte de cabelo, a orientação psicológica. A prefeitura, o fórum, as casas co-irmãs sempre ajudaram a fazer acontecer, tendo como pano de fundo a retribuição do bom trabalho feito pela equipe da ABELD. Foram muitos os palestrantes, alguns vindo de centros espíritas próximos ou mais distantes, e muitos outros que são colunas fortes que ajudam a sustentar o espiritismo. Nenhum deixou de ser importante. Todos nos fizeram refletir muito e deles, tantos e muitos, não poderíamos esperar diferente. Os mais famosos, entre tantos que por aqui passaram, como Roberto de Carvalho, as palestras de Carlos Antônio Bacelli, enfim, muitos dos grandes palestrantes espíritas de ontem e de hoje, estandartes do espiritismo, nos fizeram ficar embevecidos em cada fala, e de todos eles podemos afirmar sobre a passagem do Evangelho que diz: Ide e pregai. E todos eles passaram pela peneira, deixando sementes que frutificam em nossos corações e em nosso espírito. Os cursos de cuidadores, violão, informática e tantos outros criaram a possibilidade de profissionalização e amparo à vida. Ensinar a doutrina, evangelizar, sensibilizar jovens e crianças é missão importante que a casa leva com responsabilidade e leveza. Ensinar Jesus e o Evangelho. A ABELD já teve um alegre coral. Cantar é orar 2 vezes. O bazar, iniciado por força e ideia de Dona Ercília Barreto, uma mulher forte, que convenceu a todos os colaboradores da época em que foi instituído, que é o pobre, de bom coração, que colabora com o pouco que tem, como o óbolo da viúva. O bazar é o carro-chefe que custeia a casa. É com ele que as despesas da casa são pagas. Sempre há alguma colaboração de outras fontes, mas a força vem do bazar. O bazar é tão forte, recebe tanta doação, que ajuda, contribuindo com outras casas e instituições públicas. O que hoje não nos serve, mas está em bom estado, ajuda o que tem pouco e paga as despesas da ABELD e parte da benemerência. A cozinha, de onde saem os quitutes, os almoços e lanches especiais, as comidas para as festas, o bolo e o cafezinho para as visitas e os palestrantes. As mãos carinhosas e cheias de amor dão um tempero que faz ficar tudo delicioso para o corpo e para a alma.
As doações são um capítulo especial. Há muitos e grandes colaboradores, desde indústrias, centros espíritas co-irmãos, de gente abastada e da gente simples. Existe uma afirmativa de uma senhora muito especial, a fundadora Daisy, e que todos aqui conhecemos, que sempre diz: esta casa é abençoada. A Abelde é abençoada. Muitas vezes a casa passou apertos, como nesta pandemia, porém nunca faltou o pão, o leite, a cesta básica, o material de higiene e de limpeza. Jesus nos ensinou que sem a caridade não há salvação. E são muitos os que estendem a mão, muitos deles em segredo. O artesanato sempre foi importante, não só para dar atividade aos que necessitam, mas também porque a quem ensina é a oportunidade de servir. O objetivo é ensinar e aprender habilidades, enquanto aprendemos de Jesus e da vida. Sempre houve uma quantidade boa de professores de artesanato, colaboradores de primeira linha. Afinal, como a afirmativa "a pescar ao invés de dar o peixe", é a lição que aqui é executada. O Natal é festividade que coroa o ano de trabalhos e realizações. Nada, na verdade, termina. Tudo é uma eterna continuidade no caminho da evolução. É um morejar permanente. O trabalho de todos aqueles que se dispõem a ajudar a casa pode ter um começo, mas nunca há um fim, porque sempre há o que fazer e a quem ajudar na casa espírita. O Papai Noel existe. Ele é colaborador que estende a mão, que doa o que se veste de bom velhinho, e muitas vezes se alegra tanto ou mais que as crianças por poder servir. O alimento, escolhido pelo gosto da criançada, une os presentes, os necessitados e os colaboradores em um congraçamento onde todos se igualam na alegria e no amor a Jesus. O presente, sempre presente. Mas, mais que isso, futuro, retratado em cada criança que recebe o presente com sabor de dignidade. Os pacotes são bonitos, coloridos, há neles muitas coisas úteis e brinquedos, mas há também a boa energia de todos os que fazem a Abelde. Todos juntos fazem a egrégora de luz, a magia do Natal. O tempo presente, mercê do passado construído por todos nós, abre alas para o futuro nos sorrisos de nossas crianças. Mas o presente maior é estar com Jesus no coração. E para quem o tem, nunca falta nada. Ah, as festas na Abelde sempre foram preparadas com esmero, cuidado, carinho e muito amor. Nenhum detalhe é esquecido dentro das condições que a casa tem, e Deus, através da espiritualidade, nunca deixa faltar o necessário, muito menos a alegria, o congraçamento, o comungar do alimento com o espírito de união. Desde a entrada da Abelde, nada é esquecido para a alegria de todos, sempre contando com a intuição e a orientação da espiritualidade, juntamente com o suor e boa vontade dos colaboradores. Mesmo quando a casa não tinha as instalações que hoje tem, as melhores condições possíveis foram adequadas e, durante as fases de construção do patrimônio hoje estabelecido, as festas sempre foram excelentes, com muita alegria, mesa farta e Jesus
no coração. As crianças são um dos objetivos principais e capítulo importante para a Abelde. O alimento não é só o do corpo, também é o da alma. Não há diferença entre os que frequentam a casa. Quem chegar sempre é bem-vindo e, quem gostar, a casa é como o coração de mãe, sempre cabe mais um. É só ter a boa vontade de estender a mão. Comungar do alimento, da alegria, da boa energia com o coração repleto de amor é o que importa. O mural, onde são expostas as fotos, lembranças dos bons momentos registrados, milhares de fotos por ali foram expostas, contando a história da casa e marca registrada. O espírito, para se manter encarnado enquanto necessário, tem que estar sadio, carnal e espiritualmente. E a nossa casa, a Abelde, desde o seu início até os nossos dias e no futuro que acreditamos iluminado, é pródiga nesse trabalho da seara de Jesus, que abençoa a todos os que a servem. Há escritos em alguns livros espíritas que afirmam que uma casa espírita é um foco de luz divina a irradiar boas energias e a servir os necessitados. A Abelde é um foco de luz divina, um ponto de referência. A espiritualidade está permanentemente conosco. Esta casa é um pronto socorro espiritual e material. É por isso que podemos afirmar que esta palestra viva e edificante de 28 anos, da divulgação da doutrina à consecução da caridade, praticada por muitas mãos, as de ontem e as de hoje, é uma lição a ser aprendida e aqui é praticada e ensinada. Parabéns à Abelde pelos primeiros 28 anos de existência.